Pois bem, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos todos a mais um podcast no trecho. Desta vez, podcast no trecho de número 50, nossa 50ª edição do podcast no trecho está no ar. 50 semanas, 51, porque eu pulei, mas são 50 programas, 50 semanas. É tempo, é programa, é muito conteúdo para se fazer. Fazemos de maneira gradual, mas estamos fazendo. Notas rápidas, não temos notas rápidas. Talvez só avisando o pessoal que o som dos trilhos ainda vai esperar mais um pouco. Como nós teremos o 7 de setembro, possivelmente vou aproveitar o feriado para poder gravar. Então, esperem por novidades ali na altura do próximo fim de semana. Fora isso, vamos para as notícias desta semana. Pois bem, nossa primeira nota é a seguinte: novos trechos da linha 15 prata. Linha 15 prata, a linha de monotrilho. Uma linha que, bom, é a primeira operacional. É uma linha que vai surpreender a muitos. Não sabemos se ela terá, de fato, seu papel pleno na mobilidade, mas até o que nós vemos até hoje, né? A gente vê que o monotrilho tem se mostrado uma opção interessante. Mas vamos à nota propriamente dita. Linha 15, essa linha que nós estamos aí acompanhando faz bastante tempo, tem seu projeto original concebido da estação Cidade Tiradentes, Hospital Cidade Tiradentes, até o terminal Ipiranga. E nós vamos falar um pouco sobre essa parte final, que seria o terminal Ipiranga. Existe uma grande necessidade a longo prazo da construção da estação Ipiranga na linha 10 turquesa, certo? Só que as perspectivas de construção desse trecho não são das melhores, né? Parece que até o fim dessa década, nós não teremos notas significativas. Não falo nem construção, mas sim notas significativas, que seja um projeto básico, um funcional, né? A previsão da operação integral até São Mateus, né? A gente fala de operação integral plena, meia-noite, das 4 horas à meia-noite, com cobrança de tarifa, está prevista para 2019. E esse trecho até São Mateus, ele é facilmente comportado ali pela estação Vila Prudente, né? Afinal de contas, todos esses usuários, boa parte deles, vão pegar a linha toda e vão todos descer em Vila Prudente. Ou seja, nós teremos um super acúmulo ali na estação Vila Prudente. Certo? Entretanto, acontece o seguinte: se a linha for estendida até São Mateus, algumas simulações indicam que o número de usuários no trecho vai subir para cerca de 488 mil usuários por dia. E tamanha pungência acaba trazendo para o trecho um grande problema, né? Principalmente no horário de pico da manhã, onde os usuários estarão seguindo destino Vila Prudente, superlotando todos os trens que passem pela região, né? A expectativa é que com a estação Ipiranga, esse gargalo que se formaria na estação Vila Prudente seria contornado, né? Assim, boa parte dos usuários que têm como destino o centro de São Paulo iriam direto pela CPTM na estação Ipiranga, que hoje é uma das estações mais vazias do sistema, uma estação bem pacata, e teria ali sim um aditivo bacana. Com certeza, com a construção de Ipiranga, seria feita uma reforma, espero eu, uma reforma na Ipiranga da CPTM, que hoje em dia é bem antiga, né? É uma estação bem... já não está mais nos padrões da atualidade. Certo, acontece que, por enquanto, em relação a Ipiranga, nenhum projeto básico sequer ele começou, ele já foi licitado, já tem alguém quem o faça, mas... aditivos acima de aditivos foram sendo mandados ali para a empresa responsável por esse projeto básico, e aí estamos, né, no nosso sexto aditivo em relação ao projeto básico de Ipiranga, certo?
Como já mencionei antes, o trecho entre São Mateus e Vila Prudente, ele é suportável para a linha 2. Entretanto, se houver alguma expansão, essa estação talvez não consiga comportar tamanho número de usuários. E é bom lembrar, né, que de dois pontos. Esse trecho novo, que seria o trecho até o Hospital Cidade de Tiradentes, ele teria que ser inaugurado juntamente com Ipiranga. Então é fundamental que as duas pontas caminhem com sincronismo. E em relação a novas estações, nós temos o Jardim Colonial, que é a próxima na lista. Retornando aqui, estação Jardim Colonial, que vai ser a próxima a ser entregue, ela já está no planejamento, a previsão dela, e já consta já, né? Tanto que já consta nas listas do metrô, né? A previsão da entrega dela é para 2021, se tudo der certo. Nós teremos aí uma parada a mais. Não será uma parada substancialmente grande, mas certamente terá ali sua importância e terá um acréscimo de usuários. Portanto, o que nós queremos ressaltar aqui é uma certa estagnação em relação à estação Ipiranga, porque quando o trecho chegar até o Hospital Cidade de Tiradentes, será necessário que essas integrações sejam devidamente realizadas. Muito bem, próxima nota então é a seguinte: estação ACD servidor é entregue. Finalmente, mais uma estação na linha 5. Essa que pelo menos um quarto do que foi prometido foi entregue, né? Eram 4 estações, uma foi entregue no prazo estipulado. A entrega aconteceu nessa sexta-feira, dia 31 de agosto. Com isso, o metrô passa a atingir ali 90,9 km de extensão e cerca de 80 estações, certo? A operação da estação ACD servidor já é feita pela Via Mobilidade, não terá ali uma supervisão no metrô, é puramente por eles, e a operação, por enquanto, se dará da forma assistida, das 9 horas da manhã até as 16 horas, então já começou num período bacana, certo? Além do fato de que haverá cobrança de tarifa na estação. Então, para quem pensa que vai ser de graça, não vai ser de graça, certo? Em contrapartida, os trens não farão baldeação e seguirão direto até a ACD servidor. Capão ACD, o trecho está totalmente liberado, né? Só que até às 16 horas ali, né? Ele fecha e fica até a estação Moema, que já estará operando de maneira plena das 4 da manhã até meia-noite. Certo. Foram questionados vários pontos em relação à estação ACD servidor, principalmente em relação à operação assistida mais curta. Será que teremos uma operação assistida de 15 dias, como nós tínhamos a 64? Isso é uma coisa que nós não sabemos dizer ainda, tanto porque a linha 5 ela tem um dinamismo diferente, a linha 4 ela só foi entregue ali quando estava realmente tudo bonitinho e tal. Agora, a linha 5 a gente tem que ver em partes, né? No caso da estação ACD e Hospital São Paulo, que serão as próximas a serem, que são as estações irmãs, essas eu creio que 15 dias, no máximo um mês de operação assistida já deve dar conta, né? Agora, conta Clabin e Santa Cruz, essas talvez sejam um pouco mais complicadas, a gente tem uma abertura tão grande, talvez aos poucos elas sejam abertas, certo? Essa estação, a ACD servidor, ela já foi notícia várias vezes pelas suas características, a sua acessibilidade. As plataformas são ligeiramente mais largas do que o normal, certo? Além do fato da estação possuir um grande número de elevadores, cerca de 9 elevadores, possui estacionamento subterrâneo, né? Não vou agora indicar exatamente onde exatamente é esse estacionamento, mas de acordo com a nota aqui, nós temos um estacionamento na estação ACD servidor. Além do fato de que para o usuário os outros usuários de São Paulo, né, isso com certeza vai ajudar muito, porque a estação ACD servidor ela é a estação mais próxima do famoso Parque do Ibirapuera. O pessoal que está no Facebook do canal até viu ali um videozinho da propaganda da Nova São Paulo, da expansão São Paulo, que mostra a dona lá com os filhinhos dela querendo ir pro Ibirapuera e falou que que em 2013 ela poder chegar mais rápido, né? Deu que 5 anos depois foi entregue aí a estação
mais próximo do Ibirapuera, e com certeza com Santa Cruz e Clabin, essa opção vai ficar melhor, porque hoje quem quer ir pra lá tem que descer na linha 1, né? Lá, ou na linha 2, lá em Paraíso, Ana Rosa, não vou lembrar exatamente qual estação. E tem que ir a pé até Ibirapuera, tem que dar uma pernada. Já fiz esse caminho, é bem dolorido, bem longo. Agora com a estação ACD, vai ser um caminho mais fácil. Um caminho plano, por sinal, porque não tem aquelas ladeiras ali na região da Brigadeiro. Mas enfim, a estação entregue, né? Cerca de 1 quilômetro a mais foi adicionado ao sistema. E a previsão é de que 22 mil pessoas se utilizem da estação, certo? Que vai ser de grande valia ali para o pessoal que ora vai para o hospital, ora vai para o Ibirapuera. Muito bem, nossa próxima nota então é a seguinte: relatórios de empreendimentos do metrô é divulgado. Esse relatório aí é um relatório que é mensal e é divulgado. Tudo bem que ele vem, tipo, bem atrasado. Ele fala que o relatório de um mês, só que na verdade é o relatório do mês bem anterior, né? Não é algo difícil, pelo menos do que eu vejo, não é algo tão complicado fazer um relatório como que é feito. Então não acho que essa demora deveria ser tão constante assim. Enfim, então nós temos aqui prazos e notas em relação às linhas. Começando pela linha 5, né? Para quem já sabe, já ouviu a notícia anterior, a CD servidor foi devidamente entregue para operação. Então, nessa nós já podemos riscar da nossa lista. Então nós temos as nossas 3 paradas, que seriam o Hospital São Paulo, a Estação Santa Cruz e Chácara Clabin. Essas 3 estações, sendo que a Clabin integra com a linha 2 e Santa Cruz com a linha 1. Essas estações estão com previsão de serem entregues em setembro deste ano ainda, certo? Então, é uma questão de espera. Alguns dizem outubro ali, mas pelo que se vê de engajamento, pelo que se vê ali em várias notas, também por própria informação que eu ando recebendo aí do pessoal da página, é possível que seja feita assim essa entrega até o fim deste mês, certo? Lembrando que, em relação às portas de plataforma, elas já são instaladas tanto em Santa Cruz quanto em Chácara Clabin. Serão as 2 estações que já passaram a contar com o sistema pelo seu tamanho e grandiosidade. Linha 4 amarela, nós temos 2 estações aí no dilema. A estação de Vila Sona já teve um prazo definido, será novembro de 2020. Um pouco demorado, né? Vai praticamente fazer a estação, né? E São Paulo Morumbi, prevista para ou setembro ou outubro de 2018. Então a gente está aí nesse imbróglio, nós não sabemos muito bem qual dos meses, mas na via das dúvidas, considere outubro como prazo para entrega de São Paulo Morumbi, mas se entregarem antes também não reclame, né? Linha 17 Ouro, monotrilho, esse aí que já virou piada já, né? 1 milhão de vezes aí, ninguém tem um prazo certo. Os prazos se mantêm ainda para o fim de 2019, né? Dezembro de 2019. Não diria que é complicado, as estações estão no estado bacana, dá para avançar bastante, só que precisa da colaboração das empresas, né? Se a empresa não colaborar, fica difícil a gente dar um prazo certo, né? São 9 estações no trecho. Eu nunca decoro o nome das estações da linha 17, por enquanto não tenho ainda eu tenho a planilha delas, só que eu não decoro o nome delas, né? Lembro de algumas, Vila Cordeiro, Chucri Zaidan, Morumbi, Brooklyn Paulista, Jardim Aeroporto, enfim, Vila Cordeiro, enfim, Vereador José Diniz, Campo Belo, mas eu vou lembrar de todas na ordem. Quando em relação a isso eu peço até desculpas, mas eu tenho que ter dou ênfase nas estações que estão sendo inauguradas. As que estão ali na obra ali, é difícil a gente poder pegar o nome. Próximo aqui então, linha 15, nós temos então algumas notas. Jardim Planalto, estamos naquela confusão, não sabemos se entregamos em setembro ou em outubro. Na via das dúvidas, considere o prazo mais longo. E as demais estações, Sapopemba, Fazenda da Juta e São Mateus, prazos para entrega até o fim de 2018. De acordo com o relatório, eu acho que também dá para fazer. De acordo com informações, os testes com os trens já estão circulando até São Mateus em capacidade relativamente alta. Então é capaz que nós possamos ter ali uma chance maior de entregar tudo isso no prazo correto. Mas tá aí.
prazos estipulados, vamos cobrar das autoridades que esses períodos sejam cumpridos. Muito bem, nossa próxima nota então é a seguinte: gestão da CPTM, né? Gestão da Secretaria de Transportes Metropolitanos entre 2015 e 2018 foi uma matéria feita pelo Ferroviando, mas que tem como origem uma palestra do secretário Clodoaldo lá na feira de R$1.000 o ingresso, né? Me desculpa, mas eu fico ainda tão indignado pelo ingresso de R$1.000, né? É algo que é inconcebível, inconcebível. Vamos para a nota, deixemos as mágoas de fora. Em relação ao crescimento da malha, 32% de crescimento entre 2015 e 2018. Muito desse crescimento provocado pelo crescimento da linha 4, o crescimento que a gente tem na linha 15, linha 5 e a linha 13 Jade, que aumentaram substancialmente os traçados que nós temos no nosso sistema. A implantação da linha 17 e o VLT de São Vicente também contam nessa abordagem, mesmo que eles não estejam ainda plenos em construção. Eles estão em construção, mas não estão operacionais. Novos trens. Em relação a novos trens, nós vemos aí que o metrô completou toda a sua modernização e a CPTM está comprando trens novos, totalmente novos, 0 km, certo? Desde 2015 foram cerca de 155 novos trens. Isso também incluindo frota P, monotrilho que foi entregue. Então a gente tem várias composições novas que estão entrando no sistema, composições com menos de 10 anos aí de uso. É muito bom que eles estejam chegando, dá um ar novo aí para o sistema. Todas as estações, de acordo com o que está previsto, todas as estações estarão acessíveis no nosso sistema até o fim de 2022, isso incluindo a CPTM. É claro, a gente vai ter uma acessibilidade, entretanto, é bom ressaltar, acessibilidade não é reforma, não é reconstrução. Reconstrução de estações são planos para o futuro, um futuro distante, um futuro mais complexo. Agora, a questão da acessibilidade é você prover um elevador, às vezes uma rampa, uma plataforma alinhada, sem vãos absurdos entre o trem e a plataforma, né? Então, isso vai ser resolvido até então, que a gente tem de nota, até 2022. Esperamos aí que esse prazo seja cumprido. Aumento do número de passageiros. De acordo com a nota que nós temos aqui, de 3,5 milhões para 5,7 milhões do metrô, certo? Isso em decorrência da linha 5 e linha 15, são linhas que vão acrescentar muitos mais usuários na linha. E a SPTM de 2,1 para 3 milhões de usuários, é o que está aqui. Não cheguei a ver os últimos relatórios, mas deve ser isso mesmo, certo? Um acréscimo de usuários, no caso da CPTM, de decorrência da linha 13 Jade, que está aí sendo inaugurada, além dos investimentos em novas composições e melhoria do intervalo. Os investimentos feitos até então, nesse pouco tempo aí, foram da ordem de 18 bilhões de reais no nosso sistema metroferroviário. Então é um valor que não é pouca coisa, é dinheiro pra caramba. 18 bilhões de reais é praticamente o PIB de uma cidade, uma capital brasileira, certo? Não é pouca coisa. E o grande desafio para o futuro é manter toda essa máquina de investimentos. Transporte público é algo que é caro, não é algo barato. Às vezes as pessoas reclamam muito da tarifa, mas elas não sabem o peso, quanto isso ajuda, né? De fato, a qualidade não está da maneira desejável em algumas situações, mas no final das contas está melhorando, isso que importa. Conforme for melhorando, as coisas vão começar a valer mais a pena. E é claro, não menos importante, manter o ritmo de crescimento. Nunca foram entregues tantas estações em tão pouco tempo na história do metrô. É claro que todas elas são frutos de grandes atrasos, então um atraso atrás do outro, no final caiu que atrasou tudo ao mesmo tempo para inaugurar tudo ao mesmo tempo. Então não diríamos que é uma grande temporada de inaugurações, diríamos que é uma temporada de resolvendo os problemas do passado, entende? Mas, mesmo assim, observando de uma maneira macro, é um período de grandes inaugurações, né? Um período grande, porque as estações seriam prazo para ser entregue algumas há 5 anos atrás.
Mas como estão sendo entregues agora, no macro isso representa bastante coisa, né? Num período de 10, 20 anos, representa um acréscimo bacana de estações. Certo? Então é isso aí, essas notas do Clodoaldo em relação à sua gestão. Não sabemos se será mantido nas próximas gestões, eu acho que não, acho que ele vai sair. Então tá aí a nota em relação a esse crescimento aí no transporte público em São Paulo. Muito bem, agora notas rápidas aqui, eu não cheguei a noticiar aqui, nem escrever na pauta, mas eu coloquei na mente aqui que foi a entrega de trens novos à CPTM, se eu não me engano foram 2 trens novos ali, né? Essa semana que nós tivemos, a gente teve a entrega de um 8500 da linha 11, né? A CPTM está extremamente engajada em entregar novos trens, foram tantas entregas em tão pouco tempo que eu acho que vai ser possível cumprir o prazo ali, pelo menos de entregar todos os 8500 até esse ano. Possivelmente isso vai acontecer, e os outros 9500 eles serão entregues conforme os prazos vêm, né? Então, se eu não me engano, foi na sexta-feira ou quinta-feira que entregaram mais um 8500 para a linha 11 Coral, certo? Lembrando, são trens da CAF, são 35 trens da CAF, 30 outros trens da Hyundai Rotem. Os trens eles possuem visivelmente ali o gangway, que é a passagem livre entre carros, ar-condicionado, melhor disposição do salão, sistema de combate a incêndio, câmeras de vigilância interna e externa, identificação do maquinista por biometria, enfim, são várias, além da maior capacidade de tração, né? Isso é com certeza um dos pontos altos desses trens novos, a grande capacidade de tração. Com isso, né, a linha 11 ganha ali mais um trem ali novo que entra e alguns que saem. Atualmente nós não temos baixas, muito se falou da baixa da série 4400, entretanto nada confirmado até o momento. Eu que tenho informação, não recebi nota sobre baixa patrimonial ainda. Mas estamos de olho. Faltam 2 8500 para serem entregues, certo? Para chegar da fábrica, serem testados e serem entregues, e nós terminarmos as entregas de 8500. É gratificante ver tudo isso finalizando, certo? Eu que lembro, há 2 anos atrás, que eu pegava ali, eu ia na linha 7 para poder pegar um trem novo, cara. Quando eu vi o 8500 eu fiquei besta de bonito. Na época que eu tinha, acho que no máximo 5 rodando no trecho, né? E quando eu peguei o 8500 a primeira vez, caramba, trem novo, quero ver esse 8500. Peguei nele ali, eu fiquei todo feliz. Hoje, 8500 é a coisa mais comum do mundo, né? Mas veremos aí como as coisas se darão até o fim do ano. Fora isso, é bom que a CPTM esteja investindo em novas composições. Logo, logo a linha 11 estará 100% com trens novinhos. E para quem pensava que o nosso podcast iria acabar, eu vos enganei, né? Essa é a edição do podcast de número 50, certo? 50 podcasts. É um marco bacana, é um marco muito bom. E para comemorar esse marco, a partir desta edição do podcast No Trecho, nós vamos ir além do trecho, certo? Esse vai ser o novo quadro aqui do podcast, esse subquadro que vai tratar do que alguns inscritos pediram e eu verifiquei a possibilidade. Até então, o Além do Trecho vai ser um quadro que vai passar por um período de testes. Eu não tenho ainda um parâmetro para a seleção de notícias, mas nós passaremos a contar no final do podcast No Trecho com notícias que não são de São Paulo, ou são ali de outras regiões além de São Paulo. Então, além do trecho, além de São Paulo, né? Vamos então aqui ter 3 notas interessantes. Não sei se faço elas todas juntas, vou fazer elas em partes. Então, na primeira nota aqui do nosso Além do Trecho, nós temos a seguinte informação: o VLT de Cuiabá e os imbróglios. O VLT de Cuiabá é um projeto que no papel ele é lindo, ele é bem bonito, só que infelizmente o poder público é algo que consegue corroer todas as nossas expectativas, certo? E em meio ao cenário político, algumas sugestões não diria anti-povo, mas uma coisa
algumas notas polêmicas foram lançadas ao ar, né? Porque existe uma possibilidade de que esses 40 carros do VLT de Cuiabá sejam transformados em ambulatórios, certo? Por que essa decisão tão controversa, tão polêmica? Esse projeto, né, como eu já bem disse, ele foi previsto para a Copa do Mundo de 2014, uma das áreas novas foram previstas para a Copa. Entretanto, a obra de repente não andou. Existem várias suspeitas de desvios de verbas no projeto, né, que já consumiu cerca de R$ 1 bilhão para a sua construção, certo? Eu não tenho aqui de bate-pronto o tamanho, né, do que seria o VLT do Cuiabá, mas só pelo fato de vocês verem o pátio ali, aliás, é bom ressaltar, os trens já estão comprados, você tem trens físicos no pátio do VLT do Cuiabá, e não é pouco trem, é muita coisa, certo? Para um projeto de VLT, se fosse ali um VLT com 10, no máximo 15 quilômetros, o valor de R$ 1 bilhão até daria. E creio que sobraria dinheiro para continuar a terminar o VLT, certo? Tanto que em relação a isso, nós tivemos uma nota algumas semanas atrás, alguns meses, se não me engano, de que a região, canteiro de obras de onde passaria os trilhos do VLT, está sendo colocado grama em cima dele, né? E palmeiras, por sinal, né? Aquelas palmeiras imperiais, sabe? Sendo colocada vegetação ali no meio, no canteiro central de onde seria o VLT. E o que acontece? Em meio a tanto problema, o valor estimado para a reabilitação do projeto do VLT de Cuiabá seria de em torno de até R$ 1,5 bilhão para uma capital. Claro, a região centro-oeste é uma região que tem um ciclo econômico diferente. Não é um ciclo econômico com ênfase na cidade urbana, mas sim no meio rural. Uma cidade como Cuiabá talvez não teria tamanha pujança para comportar R$ 1 bilhão de investimento. Esse tipo de investimento, São Paulo às vezes não consegue manter investimento dessa ordem, é um dinheiro muito grande. Agora, para Cuiabá, a mais sendo em vista que é da obra para inglês ver, praticamente, você complica a situação. É claro que o VLT ele com certeza ajudaria, porque Cuiabá poderia ter até melhores chances de se desenvolver. Só que devido a esse problema, infelizmente, as obras vão ficar paradas aí. Não sabemos, alguns candidatos ali a governador de Mato Grosso, em Cuiabá, se não me engano é Mato Grosso. Agora você pega de jeito ali, mas se não me engano é Mato Grosso. Vamos pegar aqui o mapa, vamos falar besteira. Porque às vezes você pega ali, né? E você fica um pouco complicado. Cuiabá é Mato Grosso. Minha cabeça ainda tá em mente ali. Campo Grande, se não me engano, é Mato Grosso do Sul, né? E Goiânia é lá em Goiás, né? Enfim, geografia não tá um pouco em dia aqui na nossa cabeça, mas infelizmente não é algo bacana para quem mora lá em Cuiabá. Desejamos sorte e que pelo menos esse projeto seja tocado, né? Para que não fique no marasmo dos projetos de mobilidade que nasceram, que nasceram e morreram ou que nem conseguiram nascer, né? Infelizmente. Pois bem, nossa próxima nota aqui, além do trecho, é a seguinte: metrô de BH poderá ir até Contagem, certo? O metrô de Belo Horizonte, o metrô aí que, por sinal, tem trens novos ali, trens da CAF, muito semelhantes aos nossos 8.000 aqui, só que são trens com 4 carros, né, se eu não me engano. Prevê-se aí uma expansão do metrô de Belo Horizonte até a cidade de Contagem. Os investimentos chegam a aproximadamente 170 milhões de reais, certo? Investimento considerável, certo? E uma nova estação seria contemplada, no caso seria a estação Novo Eldorado, certo? A previsão da conclusão desta obra é até o fim de 2020, e o trecho ali é de 1,5 km. Bom, tendo em vista ali, é um trecho curto, certo? Um trecho curtinho, 1,7 km. Possivelmente, boa parte, como o trecho é eletrificado, você até poderia contar ali um valor desse aí. Então, é um valor que está na faixa, né?
Eu só achei um trecho um pouquinho curto, poderia ser um trecho, se fosse uma expansão, né? Porque, se eu não me engano, o metrô de BH ele não teve expansões tão recentes. Eu falo isso na visão de um paulista que não tem a vivência de BH, tá? Não teve notícias tão recentes de expansão. Então, se fosse para expandir, que fosse um pouco mais longe, pelo menos a minha visão, certo? Algo um pouco mais longo, uns 3 quilômetros, né? Mas como eu tenho característica de metrô, né? Pelo menos a nota que nós temos aqui, é razoável que seja um trecho um pouquinho mais curto. Enfim, o que importa é que está sendo investido e que está sendo expandido. A previsão é de que cerca de 100 mil pessoas sejam beneficiadas com essa obra, né? Claro, não, a estação não vai chegar a 100 mil usuários dia. Em São Paulo são poucas as estações que chegam a 100 mil usuários dia, tá? Mas no geral, 100 mil pessoas ali, comerciantes, que podem ali usar a estação que a região vai atender ali, propriamente dita, certo? Lembrando, o metrô de BH ele é operado pela CBTU, nossa. É aquela coisa, né? Aqui em São Paulo, a CBTU ela foi o sinônimo da desgraça no transporte público. A CBTU ela foi uma das piores empresas que já passaram por aqui. Ninguém quer ver mais cara de CBTU aqui em São Paulo. Mas por lá, como diminuiu um pouco a gestão da CBTU, eles conseguem dar um trato melhor. Com isso, né? Eles conseguem fazer um investimento em melhorias nos sistemas de menor proporção espalhados aí pelo Brasil. Lembrando, o metrô de BH ele possui cerca de 28,1 quilômetros de extensão e atende ali cerca de 210 usuários dia. Um trecho bacana, né? Uma linha única ali, realmente um pequeno metrozinho, então atende de maneira satisfatória ali o pessoal. Tem uma demanda interessante, né? Então, acho bacana que esse investimento tenha sido feito. 210 usuários ali por 20 quilômetros é consistente. Acho que a linha 12, que tem 200 mil usuários, tem cerca ali de uns 30 quilômetros. É grande a linha 12, né? A linha 12 é como se fosse uma linha 12, né? Para parâmetros de São Paulo, como se fosse uma linha 12. Mas tá aí, notícia bacana pro pessoal aí mineiro que vai poder contar, né, na região metropolitana de BH com uma estaçãozinha nova. Pois bem, nossa próxima nota é uma nota de trechão, uma notícia aí de trechão que é longo, certo? Novas composições são entregues para a FCA, né? Nós temos aqui então a seguinte: a operação da Ferrovia Centro-Atlântica contará com 26 novas locomotivas, através de um contrato, né, um aluguel entre a VLI e as empresas MRC e CAT Financial, certo? Essas locomotivas serão dos modelos ES43BBI da GE e SD70BB da AMD. Certo? Todas essas locomotivas serão locomotivas de bitola métrica, certo? Elas estão em produção em Contagem e em Sete Lagoas. Se não me engano, Contagem a base da GE e Sete Lagoas ali da EMD, Electromotive Diesel, certo? Ou Division, como queiram. De acordo com as informações, a entrega de todas as locomotivas vai acontecer até o final de 2019 e a manutenção fica a cargo da própria FCA, certo? Onde essas locomotivas novas vão operar? Essas locomotivas novas vão operar em dois trechos distintos, né? Uma parte vai operar ali com ênfase no Porto de Tubarão, no Espírito Santo, e outra vai operar no Tiplan, aqui na Baixada Santista, certo? Essas aqui são, em relação à numeração de locomotivas, são 11 locomotivas ES43BBI. Essas aí entram em operação entre agosto e outubro. Vão atuar para escoamento de carga no corredor centro-sudeste. Possuem ali seus formidáveis 4.300 HP e motor de corrente contínua, 24 metros de comprimento e 196 toneladas cada uma das bonitas. Cada composição com duas locomotivas pode puxar até 82 vagões. Essas aí serão utilizadas principalmente para transporte de insumos agrícolas, certo? E esses aí vão até a região de São Paulo, no Tiplan.
Enquanto isso, as outras 15 composições do modelo SD70BB vão rodar no corredor Centro-Leste até o Porto de Tubarão, no Espírito Santo. As locomotivas possuem também 24 metros e são um pouquinho mais potentes, 4.400 HP. Pesam cerca de 196 toneladas e uma composição com 90 vagões é puxada por 3 locomotivas, certo? Achei um pouco estranha essa nota aqui, certo? A fonte da notícia é a revista Ferroviária. Não entendi porque o motivo pelo qual duas composições menos potentes de uma S43 puxa quase a mesma quantidade que 3 locomotivas SD70 com quase a mesma quantidade de HP, né? Então você tem ali não sei se é uma sistemática diferenciada, mas enfim, tá, que pode ser também questão de rampas, né? Então, pode ser que às vezes, como São Paulo ali, o trecho da serra é praticamente uma rampona descendente, né? Então, você tem talvez ali um benefício e economia da atração de outras locomotivas, enquanto talvez ali para Tubarão também decida também, não sei por que tem esse problema, né? Precisa de uma locomotiva a mais. Mas enfim, o que importa é que estão chegando novas locomotivas para o tráfego. Pessoal que é de trecho aí, interior de São Paulo, pessoal de Minas e Espírito Santo. Se vocês quiserem ali, peguem a nota, vão pro trecho, peguem as fotos, mostrem pra gente que o trecho de carga aqui para São Paulo é uma coisa que tá bastante distante por um certo tempo. Só a MRS aqui colabora com infernando a vida do pessoal, mas de resto é bacana saber que investimentos estão sendo feitos aí na malha ao longo do país. E nossa última nota do podcast, não menos importante, uma baixa, né? Essa baixa aqui aconteceu, se não me engano, foi semana passada, mas retrasada na verdade, mas vale a pena falar porque é uma coisa importante, certo? A baixa operacional do Série 1000 no Rio de Janeiro, né? Lá na Supervia, aconteceu, né? Finalmente, então o TOE mais velho do Brasil, em operação no Brasil atualmente, né? Ele era mais velho até que 1100, pra vocês terem noção. No dia 25 de agosto de 2018, a última composição da série 1000 foi vista ali. Sem os pantógrafos e rebocado por uma locomotiva Alco RS3 da Supervia, certo? Esse é um trem que tem mais de 60 anos de operação. Não é quase 60 anos como foi o 1100. São mais de 60 anos de operação, certo? Esse trem aí era o famosíssimo Série 200 da Estrada de Ferro Central do Brasil, certo? O Série 200 já circulou bastante aqui em São Paulo. Circulou bastante. Ele era a frota principal da Tronco e Variante, né? Junto com o Série 100. E acabaram que eles foram reformados, tiveram uma reforma ali em meados de 1992. E na época, se eu não me engano, em 1992, a CBTU já havia se desvinculado da malha do Rio de Janeiro. E ali entrou a Flumitrem, certo? Que foi a CPTM de lá, né? A estatal de lá. Pouco tempo depois entrou a Supervia, que foi já o ente privado. Lembrando que no Rio de Janeiro, eu acho que toda a malha lá é privada, cuidados privados. Tem investimento ali de um terceiro, mas quem cuida ali é iniciativa privada. A composição foi fabricada em 1954 para operar nos subúrbios carioca e também no subúrbio paulista, certo? E aí ele se foi, né? Uma composição antiga. Houve uma certa movimentação para que a Supervia tentasse uma despedida aos moldes do que aconteceu na CPTM com série 1100. Entretanto, parece que esses esforços acabaram não tendo resultado e a composição foi baixada da mesma forma, né? Aliás, despedidas de trens são coisas difíceis no Brasil.
nós tivemos o evento do Frotá aqui em São Paulo que motivou todos os demais eventos, né? Vários pedidos da comunidade e o Frotá ele foi lembrado. O metrô aqui em São Paulo o metrô ele foi felizardo em manter, em conseguir fazer essa despedida, porque você valoriza a história, né? Não é como certas pessoas aí, né, no nosso meio que dizem que história não tem valor. Não, história tem valor sim e deve ser preservada e lembrada, né? Enfim, sem muitas discussões polêmicas. É uma pena que tenha sido baixado, agora faz parte da história. Possivelmente não será preservado, vai ser cortado como milhares de outras composições. Mas enfim, tá aí a nota. Um adeus ali pra série 1000 do subúrbio carioca. Pois bem, esse foi mais um podcast no trecho de número 50. Agradeço a todos vocês que acompanham aqui fielmente todas as nossas edições do podcast. Agora, nossas conclusões e considerações, certo? Por que talvez eu tenha decidido colocar o Além do Trecho no podcast? Eu ando reparando que, num geral, eu não vou dizer que a qualidade, mas o tempo de podcast vem caindo edição após edição. Isso quer dizer alguma coisa? Numa análise que eu andei fazendo ao longo dos meses, eu comecei a reparar que eu tenho sido mais objetivo nos meus apontamentos. Antigamente você tinha bloco que eu falava durante 30 minutos sequenciais, sem parar. E às vezes não é necessário falar tanto. Talvez às vezes por eu ter tanta informação mastigada, eu não consigo passar ali, algumas pinceladas, porque às vezes já tá na minha cabeça, né? Mas creio que no caráter informativo eu venho cumprindo bem o papel do podcast nessas 50 edições. O Além do Trecho ele veio para acrescentar, além de um pouco de tempo, sair um pouco da caixinha, começar a pegar trechos de outras regiões, né? Serão notas rápidas, certo? Não sei ainda como será selecionado. Eu estava até pensando em fazer ali algum quadro com notas rápidas, que são notícias que são tão recorrentes que você só pontua, né? Ou às vezes são notas que não merecem assim tanto destaque, a gente só pontua elas ali num quadro fechado, seria só pontuações. Eu iria fazer isso com algumas das matérias, como por exemplo algumas do Pelistione, que fez o resumão ali. Mas eu deixei explanar tudo porque eu acho que a informação era relevante, certo? Nessa parte a gente fala muito sobre gestão do que a gente vai falar, a gestão de notícias e como a gente passa elas para vocês. Isso é importante, porque isso faz com que o canal tenha uma relevância. E agora, com Além do Trecho, pessoas que não são aqui de São Paulo poderão contar com uma opção a mais de notícias, né? Eu não posso prometer que nós teremos notícias do Rio de Janeiro toda semana, notícias de BH toda semana, notícias do Trechão toda semana, dos cargueiros, mas eu posso prometer que toda semana a gente vai ter uma notícia ali que não seja de São Paulo, né? Porque, às vezes, a gente para pra pensar. Alguns podcasts passados nós tivemos até 2 notícias no trecho ali e a gente não tinha o que fazer. O podcast ficou com 20 minutos. 20 minutos é cerca de. Sabe? Pouca coisa para poder falar. A gente teve que enrolar. E não é bacana ficar enrolando, certo? Então tá aí. Agradeço mais uma vez que vocês estejam assistindo aqui o vídeo. Possivelmente. Esse podcast 50 será acompanhado de 2 marcas muito importantes para o canal, que será os 700 inscritos e as 100 mil visualizações do canal, né? Tô aqui contando, já tá com 99.700 e poucos, daqui a pouco chega a 100 mil visualizações totais. Isso é muito bacana. A nossa página no Facebook tem crescendo assustadoramente rápido. É capaz que ainda esse ano a nossa página no Facebook passe o YouTube, né? Em questão de curtidores. No Facebook a gente está com 420 curtidas. Então, se você não é inscrito, não curte o nosso Facebook, vai lá e curta. A gente lança umas notas ali legais, notícias atualizadas do trecho. Algo que é bem interessante. Aliás, falando em notícias do trecho, pontos rápidos aqui, né? Eu não cheguei a comentar, mas o Homem-Aranha
O Homem-Aranha de Barra Funda voltou, né? E ele foi lá causar, jogou uma coisa nos trilhos ali que começou a pegar fogo, vieram os guardas e pegaram ele. Só essa nota rápida porque eu lembrei disso agora que eu tinha publicado ali no via Facebook. Então, ó, curte lá o Facebook, tem muita notícia que não passa aqui no trecho que eu passo no Facebook, certo? Então é isso, eu agradeço a vocês que acompanharam até o final dessa edição e até o próximo episódio do podcast no trecho, que será também junto com a edição de 50, será uma edição bastante especial.